de fato, quem sou eu? O que é o homem? O que é o ser humano? O que eu me constituo? Então, essas são reflexões bastante antigas, que extrapolam muitas vezes até a própria psicologia, que entram dentro do âmbito religioso, que não é o que eu desejo falar. Mas tendo uma visão um pouco mais pragmática da realidade, trazendo um pouco mais sobre a origem daquilo que nos constitui, nós vamos ver que o indivíduo quando nasce, né? Não a batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão, mas o indivíduo quando nasce, ele já vem com um cérebro, obviamente, e esse cérebro ele passa a entrar em contato com a realidade, ele passa a interpretar a realidade e a compreender a realidade. E essa compreensão da realidade, à medida que esse indivíduo ele vai, obviamente, se desenvolvendo, ela passa a ser mediada principalmente por conceitos. Ou seja, todo o nosso processo de desenvolvimento, desde o momento em que nascemos, é um processo de aprendizado principalmente de conceitos. Nós aprendemos a mediar a realidade por meio de ideias, de conceitos. Quando eu era criança e eu ia, por exemplo, no jardim e tinham várias plantas e tinham flores e tal, etc., esse meu primeiro contato com esses elementos não tinham ainda, sendo que eu não havia ainda aprendido o conceito, não tinha ainda um conceito atribuído àquele determinado objeto. Então toda vez que eu olhava para uma flor, não vinha a palavra flor na minha mente. Eu simplesmente olhava para aquele objeto. Até que a minha mãe, ou enfim, os meus educadores, falaram para mim que aquilo era uma flor, que aquilo outro era uma árvore, que aquilo outro era um pássaro. E na medida em que eu vou então absorvendo esses conceitos, a mente ela passa a intermediar a realidade. Esses conceitos passam a intermediar a realidade. Então eu não mais vejo a flor propriamente com um contato direto. Não sei se você consegue compreender. Eu não mais tenho um contato direto com aquele objeto. Eu passo a ter um contato, sim, mediado por um conceito. Toda vez que eu olho para aquele objeto, agora eu não mais vejo o objeto propriamente dito, eu vejo sim o conceito flor. E todas as ideias que estão associadas àquele conceito, que também são aprendidas, passam a ocorrer dentro do meu sistema cognitivo, dentro da minha mente. Então, por exemplo, a ideia flor, ela tem um monte de simbolismo. Você dá uma flor, por exemplo, quando você gosta de alguém, você dá uma flor, às vezes em um velório, né? Você dá os teus sentimentos para a pessoa e você também entrega uma flor. Então a flor ela é carregada de simbolismo. Se os conceitos relacionados ao conceito central, que é flor, for positivo, positivos eu digo no sentido de coisa boa, as ideias associadas àquela ideia central flor é algo bom. Vamos supor que foi uma flor que eu dei para alguém porque eu gosto de alguém. Então toda vez que eu vejo uma flor, eu tenho ideias associadas que fazem com que eu tenha emoções específicas que vão mobilizar estruturas químicas, hormônios, que vão mobilizar o meu corpo como um todo, fazendo com que eu me sinta bem. Então eu vi uma flor, o conceito flor foi relacionado a outros conceitos que são positivos dentro da minha realidade, que mobilizam centros no meu cérebro, que vão fazer com que sejam descarregados hormônios pela minha estrutura fisiológica como um todo, fazendo com que eu tenha uma emoção positiva. Agora vamos supor que ficou marcado na minha lembrança, né? Eu quando criança, a flor branca, hipoteticamente eu criança, fui no velório de alguém que era muito próximo à minha realidade e lá tinham sido entregues flores rosas brancas. Então hoje eu adulto, eu olho aquela rosa branca e isso faz com que eu tenha associações com ideias que não necessariamente são ideias positivas, fazendo com que outros centros do meu cérebro, outros centros muito mais relacionados à preservação sejam acionados, fazendo com que eu tenha uma descarga de hormônios relacionados muito mais à preservação, ao medo e à sobrevivência do que propriamente hormônios relacionados ao bem-estar e à felicidade. No caso felicidade eu tenho a ocitocina e no caso da sobrevivência eu tenho outros dois hormônios que é a adrenalina e o cortisol. Então, agora olhando para aquela rosa, a lembrança associada do velório, da perda daquela pessoa, que faz com que um centro seja ativado no meu cérebro, um centro emocional relacionado a uma ideia negativa,
que deflagra então uma descarga de um hormônio específico que vai tentar me proteger daquela lembrança. Veja bem que essa circunstância não está ocorrendo no momento presente, mas a reação fisiológica da lembrança passada ocorre no momento presente. Trazendo agora ou retornando para o quem sou eu. Na verdade, esse quem sou eu, ele vai ser determinado por esse conjunto de ideias e valores que ao longo do desenvolvimento o indivíduo vai absorvendo do seu ambiente. Quando eu falo em ambiente, eu falo do ambiente, obviamente propriamente dito, mas eu falo também das pessoas que compõem esse ambiente. Então, dos nossos pais, dos nossos educadores, o país no qual nós moramos, então nós temos valores aqui no Brasil que não são os mesmos valores que são, por exemplo, existentes na Índia. Eu faço um breve relato da minha realidade, não quero entrar muito no aspecto pessoal, mas eu morei na Índia durante 5 anos, não de forma ininterrupta, mas basicamente 5 anos foram dedicados a estar na Índia. Algumas vezes eu fui até a Europa para poder trabalhar e retornar para a Índia, mas uma coisa que é muito diferente na forma dos valores da Índia para o Brasil, por exemplo, é que lá na Índia você não dá um beijo no rosto de uma pessoa. Quando você encontra, principalmente uma mulher, né, você é homem, você encontra uma mulher, você mantém distância, você não vai beijar a moça. O que não ocorre no Brasil. No Brasil é muito comum nós cumprimentarmos as pessoas com um beijo no rosto. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Pedro. Né, e você vai dar um beijo no rosto da pessoa. Isso é completamente normal. Mas na Índia isso não é visto da mesma forma. Então são valores bastante diferentes. E eu sei por experiência própria o que acontece por você desconhecer valores em uma outra sociedade. Mas eu não vou entrar muito nesse bate-papo. Deixa eu retornar novamente aqui para a nossa compreensão sobre o quem sou eu. Então, eu tenho esse conjunto de valores e ideias no qual esse indivíduo vai sendo submetido. Esse conjunto de valores e ideias vão definindo uma estrutura em torno desse indivíduo que, em última instância, acaba se constituindo na sua personalidade. Então, o que é, de fato, a personalidade? A personalidade é a realidade pessoal de uma determinada pessoa. É como se fosse um invólucro em torno daquele sujeito, com o qual aquele sujeito vai perceber o universo ao seu redor. Então, se aquele indivíduo recebeu informações e possui valores específicos sobre determinadas coisas, esses valores e informações vão determinar a personalidade daquela pessoa. E esse conjunto de valores e ideias vão fazer com que essa pessoa ela reaja de um jeito ou de outro a circunstâncias específicas. Essas circunstâncias específicas elas vão determinar um padrão psicofisiológico, ou seja, essas informações armazenadas no sistema nervoso central acabam se expandindo pelo sistema como um todo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele obviamente não é um órgão à parte do corpo.